Bem, pessoal, faremos essa apresentação então dos chamados snapshots do banco de dados Oracle e dos jobs de replicação. Então, essa videoaula vai envolver esses dois tópicos. Cabe fazer um resgate do que falamos então na última vez, então que foi sobre aqueles database links, que são formas, né, de fazer referência a outros bancos de dados dentro de qualquer ambiente de rede. Então a ideia da replicação, ó, vamos ver o que eu escrevi aqui. Ó. Replicação é o processo de copiar e manter objetos de um banco de dados em múltiplos outros bancos de dados que, juntos, compõem um sistema de banco de dados distribuído. É lógico que hoje em dia, principalmente com o aumento da capacidade de comunicação e da velocidade de tráfego de dados pela internet, VPNs, redes de modo geral, foi possível centralizar muitas aplicações, né? Então, hoje se remotamente se acessa uma página da internet que está conectando localmente ou dentro da rede local a um único banco de dados. Então, muitas vezes isso resolve o problema, dependendo do caso, de uma maneira muito melhor do que tu distribuir o teu banco de dados em diferentes arquiteturas, em diferentes sistemas, em diferentes máquinas, em diferentes países, regiões, seja lá o que for, né? Em diferentes cidades e tal. Mas essa é uma alternativa, né? Que a gente tem então de ter aquela ideia em que tu tem uma matriz com um banco de dados principal que distribui essas informações para outros bancos de dados em outras, como eu falei, em outras cidades, ou enfim, em qualquer outro lugar que seja alcançável por algum tipo de rede. E não precisa ser uma rede única, né? Ela pode ser assim como a internet, pode trafegar, o canal de comunicação pode passar por diversos tipos de linhas. Fibra ótica, comunicação via satélite, por modem, por ADSL, comunicação por microondas, seja lá o que for, né? Só que a ideia, então, a vantagem, vamos dizer assim, de se implantar esse tipo de replicação que a gente vai simular aqui no banco de dados Oracle, então, é que uma vez que tu tem o banco de dados distribuído, a tua aplicação ela consegue acessar tabelas locais. As réplicas ou os snapshots, né? Eles são como se fossem tabelas locais no banco de dados local. Então, se tu tem uma necessidade de que essa aplicação na tua filial, vamos supor, né, no lugar remoto funcione de uma maneira mais rápida ou que não tenha algum tipo de problema com questão de segurança via aquele tráfego, aquele acesso remoto via internet, ele vai estar executando as coisas localmente, porque ele está enxergando as suas réplicas dos dados que chegam até ele. Né? Então é isso que a gente vai fazer. Um snapshot é uma réplica de uma tabela. Nos exemplos vai ficar um pouquinho mais claro. Modificações no banco de dados, então, né? Publicador, uma central de atendimento, vocês podem imaginar numa matriz, né? Seria o banco de dados publicador. Essas alterações, né, são capturadas e mantidas localmente antes de serem propagadas para cada um dos bancos de dados remotos. Os comandos para criação e atualização das réplicas, os snapshots, gerenciamento e criação de processos automáticos, os jobs de replicação, gerenciamento de database links e configuração de arquivos que permitem a ocorrência da replicação de dados, estão distribuídos nos exercícios que faremos a seguir. Então a gente vai começar com snapshots e depois falamos de jobs de replicação. Então vamos lá. Em nosso exercício, vamos assumir a existência de um ambiente de replicação de dados entre uma matriz e sua filial. Então é importante que vocês compreendam isso. Ó. A gente está assumindo aqui que vai ter, então, acredito que seja uma só, então. Não me lembro quantas que eu implementei. Acho que eu implementei a filial 1, como vocês podem ver, né? Vamos ver se tem alguma filial 2, filial 3, alguma coisa assim. Eu acho que no trabalho de vocês foi solicitado a implementação de 2 filiais ou 3 filiais, alguma coisa assim, né? Então é importante que vocês entendam bem isso daqui porque vai ajudar vocês para a resolução então do esquema, enfim, né, do que precisa ser implementado no trabalho 2 dessa disciplina. Então,
a base de dados da matriz será representada em nosso banco de dados pelo usuário chamado matriz, assim como a filial será representada pelo usuário filial. Eu acredito então que aqui eu devo ter usado o nome filial 1, ó, né? Em vez de somente filial. Perceba que nesses nossos testes são dois usuários ou dois esquemas do mesmo banco de dados, mas poderiam ser usuários de bancos de dados remotos. Por exemplo, a matriz poderia ser brasileira e a filial japonesa, sendo que o ajuste seria somente feito no arquivo tnsnames.or, estudado nos exercícios anteriores. Obviamente que tudo isso só funcionaria mediante a existência de infraestrutura de rede montada para esse fim. O que está escrito aqui nessa parte final desse parágrafo é o que a gente viu na semana passada, ó. Porque a gente vai ver que quando eu tento acessar o meu BD1, ele vai tentar fazer uma conexão para essa máquina aqui, o B11 Ether. Pela rede, ele vai tentar conectar nessa máquina aqui, num banco de dados Oracle, nesse caso, né, com o nome XZ, certo? Tentando acessar esse banco de dados pela porta 1521. Agora, se esse banco de dados remoto mudar de endereço, não interessa para ele, porque se ele mudar de endereço, mudar de país, mudar seja lá do que for, mudar de tipo de rede, mas continuar com o mesmo nome e acessível pela rede, não faz diferença nenhuma para o banco de dados. É esse tipo de coisa que deixa a configuração que tem por trás muito fácil de ser implementada do banco de dados. Ela fica bem simples de se implementar, né? Assim, para criarmos as réplicas, iniciamos com a conexão ao usuário filial, né, para a criação do database link para o banco de dados da matriz e dos snapshots propriamente ditos. Então aqui, ó, a gente está simulando, nós vamos lá para o Oracle agora, ó, eu vou conectar como filial. Se eu já estivesse no SQL Plus, eu posso usar o comando con de connect, né? Vamos fazer isso aqui ali, ó. Mas, como eu não estou ainda no SQL Plus, para mudar de usuário eu tenho que acionar ele, né? SQL Plus, no caso aqui é filial 1, com senha filial 1. Opa. Isso aí, agora eu estou conectado. Vamos para cá então de novo, snapshots. Então aqui, já estou conectado como filial 1 e vou criar um database link, ó. Agora ele vai ter outro nome. O nome do database link vai ser banco matriz, certo? Ele vai se conectar com um usuário chamado matriz, identificado com uma senha chamada matriz, usando a string de conexão XZ. Veja que, por coincidência, a string de conexão que eu estou batizando aqui, eu podia ter escolhido qualquer outro nome, é XZ, que é o mesmo nome do banco de dados, tá? Essas coisas podiam ter nomes diferentes. Eu poderia ter escolhido outro nome para string de conexão, né? Justamente por ser um nome, por isso que ela chama string de conexão. Poderia ter escolhido outro nome para ela e sendo diferente do banco de dados, né? Então, o que o banco de dados vai fazer nesse caso? Ele vai procurar no arquivo de configuração, que conhecemos então, né, quando estudamos os database links, chamado XZ. Então ele vai vir para cá, ó. Ele vai vir para cá e vai olhar, é isso aqui que a gente tem lá, ó, XZ. Esse XZ está onde, afinal de contas? Ele está numa máquina chamada UB11 Ether. Ele solicita esse serviço para a rede, né, na qual o banco de dados está instalado. Então o sistema operacional conversa com a rede e diz assim, ó, eu preciso conectar nessa máquina aqui, essa tal de UB11 Ether, né? No nosso caso, essa que é a ideia. No nosso caso, não coincidentemente, né, isso foi tudo programado para ser a mesma máquina. Afinal de contas, a gente não está num ambiente de rede, ou pelo menos não implementou, né? A gente poderia ter implementado isso também. Então aqui ele vai se conectar, na verdade, na mesma máquina, né? Ou seja, no mesmo banco de dados. Então a ligação que existe é a seguinte, ó, esse XZ aqui, na verdade, corresponde a esse XZ aqui, ó. Ou seja, nessa máquina, tentando acessar por essa porta, lembrando sempre que qualquer serviço que tu solicite pela rede, né, para um determinado servidor, ele tem reservado para si uma porta de conexão. É isso que diferencia um serviço em funcionamento em um ambiente de rede de outro, tá? O Oracle, no caso, está com o seu processo listener ouvindo conexões, né, cliente-servidor para ele, ouvindo na porta 1521. É por isso que ele vai fazer essa tentativa. Todas elas estão configuradas dessa forma, né? E a instância do banco de dados que a gente diz, ao qual
essa string de conexão se conecta também tem o nome XZ, né? Que é aquele nome, tudo isso poderia ser diferente, cada um podia ter um nome. Só isso daí que interessa. Então vamos lá. Vamos criar esse database link, Ctrl C, Ctrl V. Legal, o database link foi criado. E agora a gente vai criar uma réplica, portanto, uma réplica da tabela pedido, né? Solicitando um tipo de acesso, sobre o qual eu vou falar agora para vocês, que é o chamado atualização rápida, o refresh fast, né? E o legal é que é muito simples de entender como isso funciona. Ó. Essa minha réplica pedido, tal qual ela está escrita aqui, ó, ela tem exatamente o mesmo nome da tabela pedido, né, do banco ao qual ela está tentando se conectar. Em outras palavras, é aquele banco de dados que estaria lá na minha matriz. Né? Então, ela vai ser uma réplica que corresponde nada mais nada menos do que todas as colunas da tabela pedido da minha matriz, ou seja, do meu banco de dados lá da matriz. Só que aqui, como eu sou a filial 1, né? Supondo que eu tivesse outras filiais, 2, 3 e 4, só me interessam os pedidos que vieram, né? Que são feitos, ou enfim, que eu posso dar conta, de entregar, enfim, de produzir, de fabricar. Ou seja, se eu sou a filial 1, só me interessam os pedidos que chegaram para a filial 1. Né? Então ela tem esse filtro. Então esse snapshot, essa réplica de pedido, vai conter todos os pedidos que foram cadastrados na tabela de pedidos do banco da matriz, porém somente para a filial 1, porque eu sou a filial 1, certo? Vamos tentar fazer isso daqui então. Olha o que ele está dizendo. Ó. Ele está dizendo para nós o seguinte, ó, que essa tabela pedido lá no banco de dados da matriz, veja que aqui ele já identificou então, né, que o proprietário então dessa tabela pedido é o esquema, né, é o owner, né, o proprietário chamado matriz. Ele não tem um registro de visão materializada. Isso daqui significa o seguinte, ó, houve uma mudança um pouquinho na nomenclatura de antigas versões desse banco de dados Oracle, chamando os snapshots de visões materializadas. Então, é por isso que ele está fazendo essa referência, né? Ele deu falta do registro, do log, né? Das visões materializadas. Seria do log do snapshot, ou em outras palavras, o snapshot log. Né? O que vem a ser isso? Vamos verificar na prática aqui, ó. Eu fiz um exemplo para mostrar para vocês, ó. Ele não conseguiu criar, portanto, nesse momento ele não conseguiu criar ainda, né? Olha o que vem a ser um snapshot log. É muito fácil da gente entender, ó. Porque quando ele tentou criar esse snapshot, ele disse assim, ó, já que eu estou querendo fazer um refresh fast, significa que eu estou querendo trazer para a minha tabela de pedido aqui na minha filial somente as coisas que foram alteradas na tabela pedido da matriz para da filial 1, né? Que sou eu. Porque qual a vantagem disso? Significa que eu não preciso trazer todas as vezes pedidos que eu já tenha trazido horas antes, dias antes, seja lá o que for. Eu só quero os novos. E se teve alguma alteração em algum pedido novo que é meu, eu também quero trazer essa alteração para eu manter sincronizado e atualizado essa informação. Essa que é a ideia. Só que para isso funcionar, eu preciso ter um snapshot log, uma materialized view log, né? Ou seja, um registro das minhas alterações lá na tabela pedido. E isso não foi criado ainda, por isso que ele não deixou criar. Qual que seria a alternativa a esse processo? Seria a gente mudar essa palavrinha de fast, que é rápido, né, para complete, né? Ou seja, uma atualização completa. Só que daí a desvantagem é óbvia. Se a tua tabela de pedido for muito grande, tu vai estar sempre trazendo pedidos e trazendo coisas que tu já tem na tua réplica. Então tu não precisa ficar fazendo isso sempre, porque isso dá um tráfego muito maior pelo canal de comunicação. E de repente, se a tabela for muito grande, o número de pedidos for muito grande e tudo mais, né? Talvez tu possa ter um problema.
em termos de velocidade de atualização de dados, erros que podem acontecer no meio do processo, enfim, né? A ideia é sempre fazer trafegar a menor quantidade de dados possível e tornar tudo mais rápido. Mas é uma questão de escolha. Pode ser melhor de um jeito, se funciona bem de um jeito, se funciona bem de outro, tudo mais, né? A gente está tentando fazer esse tipo aqui, ó, o refresh fast. Então, vamos adiante. Então, a criação do snapshot acima deve ter abortado com a ocorrência do erro 23413. Vamos ver se foi esse código mesmo, ó. 23413, ó. Isso aí. Precisamos antes criar o log de alterações na tabela origem no usuário matriz. Vamos ver como é que ele funciona. Olha só, a ideia é muito simples. Ó. Imaginem que aqui a gente tenha a tabela pedido, tá? E eu tenha vários códigos de pedido. Eu tenho vários clientes, eu tenho vários códigos de produto dentro de cada pedido. Eu tenho quantidades, datas, né? E as filiais às quais eles pertencem. Ó. Então aqui eu inventei números assim, ó, filial 35, filial 33, filial 29, filial 33 e assim por diante, ó. E aí, o que acontece? Imaginem que a gente tenha feito, se a gente tivesse uma tabela de registro de alterações, o chamado snapshot log ou materialized view log, né? Ela teria as seguintes informações. Ó. Imaginem que a gente lá na matriz alterou o pedido 1002, fazendo, sei lá, uma atualização qualquer. Foi atualizada a quantidade. Antes era 8 e mudou para 10. Então, foi feita uma operação de atualização nessa linha. Aí, esse pedido 1010 aqui, ele não existia, ele foi inserido, ele é um pedido novo, né? Então, eu registro que esse pedido, o 1010, foi feita uma inserção, ele é um registro novo, né? Então, agora eu venho aqui, o pedido 1018, ele foi uma exclusão, era um pedido que existia, mas foi excluído lá da filial 29. E o pedido 1019 teve uma atualização, vamos supor que tenha sido feita aqui o produto, era o 308 e mudou para o produto 309, foi feita uma atualização. O cara decidiu mudar o produto que ele comprou. Então, eu não preciso todas as vezes levar todos esses dados para o meu snapshot, para a minha réplica. Eu vou olhar o seguinte, se eu sou da filial 33, quais atualizações que tu tem para mim nesse momento em que eu vou fazer a minha atualização? Eu só tenho essas 3 atualizações aqui, ó, que são justamente a 1002, 1010 e 1019, ó, 1002, 1010 e 1019. Então, quando a filial solicita uma atualização de réplica de snapshot, ela consulta uma tabela de snapshot log para saber só quais linhas ela tem que levar. Ou seja, nesse caso, ela teria só que levar o que foi feito na linha 1002, né? Enfim, a atualização, leva a linha inteira, vamos supor, né? E atualiza depois lá na filial, na réplica, e leva a linha 1010 e leva a linha 1019, afinal de contas ela é a filial 33. Certo? Se a filial 29 se conectasse para fazer uma atualização, ela levaria somente essa informação, ou seja, no 1018, né, uma informação de que o pedido 1018 precisa ser excluído porque ele foi excluído na matriz. Então fica tudo, o tráfego começa a diminuir muito, né? As atualizações começam a ser muito mais rápidas quando a gente tem esse tipo de implementação. Então esse é um chamado snapshot log. Lá no banco de dados Oracle, a tabela fica com esse nome, mlog$, ou seja, mlog$ pedido, né? E é isso que a gente vai fazer, tá? Primeiro a gente vai criar, então, um snapshot log. Por isso que a gente está conectando na matriz. Agora a gente contatou a matriz e disse, ó, a gente precisa criar um snapshot log na nossa tabela pedido. E é bem simples, ó. Crie um snapshot log na tabela pedido. Ele cria isso aqui para nós, ó. Só que antes, então, a gente conecta na matriz, ó. Como se a gente tivesse contatado remotamente, né? Então, alguém lá na matriz. Aqui eles já mudaram até a descrição. Uma vez eles escreviam, né, snapshot created, né, snapshot log created, agora é materialized view. Um snapshot, portanto, como eu falei antes, né, é uma visão materializada. Mudou isso aqui um pouquinho. Vamos continuar então. Agora eu vou voltar na minha filial 1 e vamos ver se vai... uma vez que tu criou, ele podia solicitar lá para quem estivesse lá na tua filial. Aqui a gente está fazendo, né, a gente está simulando
uma filial e uma matriz como se fossem usuários do mesmo banco de dados, mas poderiam ser bancos de dados distintos, né? Então aqui é como se a gente já agora voltasse lá e tentasse executar o mesmo comando, ó. Tá vendo? O mesmo comando que a gente criou antes, ó. Create snapshot pedido refresh fast, aonde a filial seja igual a 1. Beleza, deu certo, ó. Ele criou o snapshot. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer um select series from pedido. Veja que aqui ele está consultando a réplica. E é por isso que só vão aparecer pedidos para a filial 1. Vamos ver se tem alguma coisa. Tem, ó. Então, óbvio, quando eu criei a tabela lá no usuário matriz, eu coloquei alguns pedidos lá, né? Provavelmente devo ter colocado para diferentes filiais, mas como para cá ele trouxe, para essa filial 1, ele só trouxe os pedidos da filial 1, obviamente, ó, os pedidos são todos da filial 1, né? Ok? O que acontece agora é que a cada operação de insert, delete e update na tabela pedido do usuário matriz, já falamos isso ali no LibreOffice Calc, né? Uma entrada registrando a mudança é feita no log de alterações. Vimos ali como funciona. Isso possibilita a propagação dessas alterações para todas as réplicas que a tabela possuir em quaisquer bancos de dados remotos ou não. Ou seja, esse snapshot log aí, ele serve, não precisa criar um cada vez que for criada uma réplica, porque ele gerencia isso tudo bem certinho para nós. Ele controla para onde ele já mandou determinadas atualizações e para onde ele não mandou, né? O controle a gente não precisa fazer nada específico com relação a isso. Vamos conectar no usuário matriz e verificar a posição do log nesse momento e depois de fazermos alguma alteração na tabela. Vamos ver o que a gente tem para cá então. Eu vou conectar lá no meu usuário matriz, só para a gente brincar um pouquinho então, ver como é que isso funciona. Estou no meu usuário matriz, vou consultar todos os dados da minha tabela mlog$ pedido. Eu disse, como eu disse para vocês, isso aqui é só para a gente brincar, para vocês verem como isso funciona, porque não é necessário ficar, não precisa consultar nenhuma vez esse mlog$ pedido na prática, né? Ele simplesmente ou ele existe ou ele não existe, ele pode eliminar ele e criar de novo, é bem tranquilo assim, não tem que ter tantos cuidados não. Vejam que eu não tenho nenhum registro nesse log, é como se aquela minha tabelinha nesse momento, aquela minha tabelinha que a gente acabou vendo agora há pouco, log de replicação, ó. É como se ela estivesse vazia, né? Como se ela estivesse assim nesse momento, ó. Certo? Então vamos fazer alguma coisa agora, ó. Vamos inserir na tabela pedido um pedido novo, ó. Fazer um Ctrl C, Ctrl V. Legal, inseriu, deu bem certinho. E agora eu vou consultar de novo a mlog$ pedido. Tem que ter aparecido alguma coisa ali dentro dela, ó. Ó que legal. Tu viu que aqui, ó, eu acho que se não me engano, vamos dar um desk nela, mas essa letrinha D é a operação DML que foi executada, ó, e tem a letrinha aí por ter sido um insert, né? Desk, vamos colocar aqui, ó, mlog$ pedido. É isso aí mesmo, ó, DML type, ó, é o nome da coluna, né? Varchar 2 de 1, ó. Então, realmente, ó, foi uma inserção. Então, essa tabela está registrando que houve a inserção desse pedido na tabela pedido, certo? Agora vamos ver assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver o que a gente vai fazer na sequência. Vamos agora forçar uma atualização do snapshot pedido da filial 1. Consultar os dados e em seguida verificar novamente o log de alterações. Vocês vão ver que quando ele fez a atualização, significa que ele não tem mais nada para atualizar numa próxima vez. Então ele reseta, né? Ou seja, ele apaga esses dados do snapshot log. Então agora eu vou lá na minha filial e vou dizer que lá na minha filial eu quero trazer as alterações para mim. Ó, a minha matriz cadastrou um pedido agora. O pedido é 200.850. Só que a minha filial lá está querendo emitir uma nota fiscal em cima desse pedido e o pedido não chegou ainda, né? Então a gente pode ter um processo manual para trazer esses dados lá para essa filial, que tem esse banco de dados remoto, ou a gente pode fazer um processo automático que atualize de tempos em tempos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco na sequência, que são os chamados jobs de replicação, né? Enfim, jobs do banco de dados que, no caso, vão controlar a replicação automática para nós, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai forçar, portanto, uma atualização, um refresh do snapshot pedido, né?
E como a gente tem a alternativa de trazer todos os dados dele, com o chamado refresh complete, né? A gente tem esse segundo parâmetro. Só que, claro, a gente criou esse pedido na forma de um refresh fast. Então, se ele fizesse um refresh complete, ele tentaria trazer a tabela toda, né? Mas não é essa a ideia, ele nem deixaria fazer isso. Porque esse snapshot ele foi criado com aquele filtro na cláusula where, né? Trazendo pedido somente da filial número 1. Então, ele só funcionaria a partir desse tipo de criação com os chamados refresh fast, certo? Então, já estou conectado lá, né? E vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V agora, então. Perdi agora aqui. Ctrl+Z, tá. Ctrl+C. Estou na filial e eu vou simular uma atualização. É lógico que essa atualização vai ocorrer extremamente rápido, porque, imagina, nós estamos no mesmo banco de dados, né? Não teve que trafegar nenhuma informação pela rede, mesmo que tivesse por uma rede remota, né? E mesmo que tivesse que trafegar, seria pouquíssimos bytes, né? Enfim, né? Pouquíssimos bytes aqui, ó, que estariam trafegando. Ok, já fez a atualização. Vamos ver agora se deu tudo certo. Vamos consultar lá na matriz. O snapshot log do pedido deve estar zerado, porque afinal de contas ele atualizou. Não tem mais nada para ser feito, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí, ó, bem certinho, como a gente já previa. Não tem nada pendente de atualização. É isso que ele está nos dizendo nesse momento, lá na matriz. Ok? Vamos agora então passar fazer uma simulação então de como ficaria para a gente fazer com que esse processo ocorresse automaticamente. Depois a gente pode fazer alguns outros testes também. Ó. Então aqui, para isso acontecer, a gente precisa dos chamados jobs de replicação. Assim, vamos só verificar uma coisa antes, ó, que eu estava lembrando agora. Vamos verificar se o pedido 200.850 veio para a nossa filial, né? Então vamos conectar lá na filial de novo, ó. Eu acho que é filial 1, né? Isso. E select asterisco from pedido, onde o codepad seja... desculpa, é codepad mesmo? É codepad. Codepad igual a 200.850. Isso aí, ó, funcionou. Nosso pedido chegou na nossa filial. Vamos fazer só mais um teste para a gente verificar que a gente que a gente não verificou antes, que é o seguinte, ó. Vamos colocar um pedido, só que agora eu vou colocar o pedido 200.851. Vamos colocar aqui, isso aqui deve ser quantidade, eu acho, né? Vou colocar um número redondo aqui, 100. Eu não me lembro muito bem, desk pedido. Código do pedido, código do cliente, produto, quantidade, data e filial. Código do pedido, código do cliente, então vamos colocar aqui. Não, ele não deve ter restrição de integridade, né, para fins de teste, então pode ser, acho que qualquer número. Código do produto, aqui é a quantidade, no caso, né, 1000, vamos fazer uma compra grande aqui. Sysdate e a filial igual a 1. Vamos fazer duas coisas, ó, vamos trazer assim, ó, vamos trazer esse pedido aqui para a filial 1 e vamos trazer esse pedido de baixo para a filial 2. Portanto, obviamente, ele não pode aparecer lá na réplica, no snapshot para a filial 1. Só vamos mudar o número dele aqui também, né? Para 852. Ó. Então, beleza. Vamos lá para a matriz, vamos inserir esses dados e vamos atualizar de novo os snapshots. Ctrl+C. Connect matriz barra matriz. Ctrl+V. Opa, tá. Esse 4.040... Ué, esse 4.044 não me lembro de... Será que foi o que eu terei agora? Nem me lembro. Vamos ver que valores que eu tinha ali, porque eu não estou lembrado que valores que eram. Ué, não sei o que eu fiz de errado agora. User matriz, desk pedido.
código do pedido. Agora nós temos o código do cliente. Depois o código do produto é um número de 4. Quatro vírgula dois data, sysdate, filial, number de 1. E agora, o que deu aqui? Por que ele está dizendo porque é um número de 4? Código do produto, número de 4. A única coisa que aumentou foi aqui o 1000. Será que ele está me apontando aqui? Mas é um número de 4,2. Olha, ele aceitaria 4 casas. Unidade, dezena, centena e milhar com 2 casas decimais, ó. Não teria problema então. Deixa eu diminuir lá a quantidade então para verificar se é isso. Vamos fazer um redo aqui, Ctrl Y. Isso aí. E aqui é filial 2. Mas aqui não pode ser, eu acho isso não. Qualquer coisa a gente coloca cada campo em uma linha e verifica se dá o erro de novo. Ctrl C. Vamos fazer isso daí só para ver se é esse aí mesmo. Porque esse era o valor que estava antes, né? Quando inseriu e deu certo. Ou tem algum caractere especial ali, mas acho que não. Deixa eu agora tirar uma dúvida. O próprio arquivo eu vou fechar sem salvar. Ctrl C. Que eu acho que o próprio arquivo original já tinha esse valor também, né? Snapshots. Isso aqui que é engraçado. Eu não tô vendo o que eu tô fazendo de errado aqui. Ctrl C. Só não vou dar commit agora. Na verdade, Ctrl C. Não vou dar commit para ele não inserir. Ctrl V. Ah, sim, tem uma chave primária ainda para incomodar. Mas realmente os valores eram esse daqui, ó. Vou fazer de novo então. Snapshot. Ctrl C. Ctrl V e Ctrl V. Ó, vamos inserir só esse daqui, ó. Vamos inserir o 851. Vamos deixar as mesmas quantidades. Vamos ver se ele vai acusar algum erro agora. Porque eu não entendi o porquê que ele deu erro. Tava tudo certo ali. Ctrl C. Ctrl V. Agora ele funcionou. Eu realmente não sei. Ele tá acusando erro aqui, ó, mas é o mesmo valor que eu acabei de colocar. Olha, eu não sei se não tem alguma coisa a ver com aquela tabulação. Olha, só pode ser isso. Não sei se não tem a ver com a tabulação, talvez que eu usei aqui na hora de alterar antes opa, na hora de digitar, sei lá, talvez tenha sido isso. Mas não poderia ser não. Mas enfim, só para a gente não só que aqui eu fiz bobagem, né? Porque eu coloquei para as mesmas filiais, ó. Então, vamos rollback e vamos atualizar aqui da seguinte forma, ó. Vamos colocar o pedido 20851 para a filial 1, então esse aqui vai ter que aparecer lá. E o 20852 para a filial 2, esse aqui nunca vai ter que chegar lá, né? Vou colocar os dois e agora eu já vou dar o commit também. Beleza, os dois entraram. Então o que eu quero mostrar para vocês é que o pedido 20851 nesse momento ele não está lá na réplica, porque a gente não atualizou, né? Ó, vamos conectar na filial 1.
E se a gente fizer um select asterisco from pedido, aonde o código do pedido seja igual a esse ali, não pode aparecer nada, porque não foi atualizado ainda, mas a gente pode forçar uma atualização, né? Vamos pegar o comando aqui, ó, da atualização. Ó, ele é um package, né? Ou seja, o package DBMS Database, né, Management System snapshot.refresh, ou seja, essa procedure refresh dentro desse package, por isso que ele é referenciado assim, né? Ela faz a atualização, então, né, como a gente falou antes, ó, do pedido, ó, Ctrl C e Ctrl V. Já atualizou, obviamente é rápido, né? E se eu consultar agora, é claro que ele vai aparecer ali, ó. Ok? E vejam que o 208.5.2 não pode aparecer aqui mesmo depois da atualização, porque ele era para a filial 2 e o nosso select, a nossa cláusula where, filtrava nesse snapshot para que ele trouxesse pedidos somente para a filial 1. Portanto, se eu executar a mesma consulta, ó, colocando o código 208.5.2, só vamos confirmar que realmente eu coloquei esse código nele, né? 208.5.2, é isso aí. Foi para a filial. É para ser para a filial 2 e não para essa filial, portanto ele não pode estar aparecendo aqui. Beleza, funcionou. Tudo muito certinho. Então o que a gente vai ver agora, e aí a gente já finaliza essa videoaula, é a seguinte informação. A gente vai ver agora como fazer para esse processo ser feito de maneira automática. Essa atualização aqui. Vocês poderiam pensar assim, mas professor, a gente não poderia criar um script, como a gente viu, né? Que contivesse exatamente esse comando escrito, conectava no banco de dados, no caso na filial 1, né? E executasse, dentro do SQL Plus, por exemplo, o dbms snapshot.refresh. Exatamente, a gente pode fazer isso lá pela cron. Configura a cron tab, o sistema operacional fica incumbido dessa tarefa de fazer essa atualização para nós. Né? Ele conecta no banco de dados e faz a atualização. Então essa é uma alternativa. Então não precisaria ter esses jobs de configuração do banco de dados. Não precisaria. Tu pode deixar todo o controle para o sistema operacional. É uma questão de escolha. Tem algumas vantagens, algumas desvantagens, enfim. Como, por exemplo, o acesso aos logs, aos registros. Eu particularmente acho mais fácil consultar os registros do que tu programou para executar pelo sistema operacional, seja pelo Windows, seja pelo Linux, né? Pelo Unix, ou do que fazer as verificações pelo banco de dados. Eu acho bem mais demorado e mais chato assim, consultar esses registros, se a coisa ocorreu direitinho ou não. Dentro do banco de dados é mais difícil do que consultar um arquivinho de registro lá no sistema operacional. Mas é possível fazer. E é isso que a gente vai ver agora. Ó. Então, estando aqui no usuário filial, a gente pode configurar um processo automático de atualização, que é o que a gente vai ver então aqui, ó, nos chamados jobs de replicação. Esses jobs, eles não são só de replicação, eles são jobs, trabalhos, né, que tu pode fazer para fazer qualquer coisa de maneira automática. Então, todas aquelas procedures, aqueles objetos, né, functions, né, funções ou procedures que a gente criou na primeira parte da disciplina poderiam ser programados para serem executados automaticamente. Então, tarefas automáticas a serem realizadas de tempos em tempos, em determinado horário e tudo mais, tá? Então, como diz ali, ó, os jobs servem para automatizar a execução de tarefas dentro do banco de dados. Não são associados somente aos snapshots, mas sim a qualquer tipo de processo que tenha que ser programado para ser executado uma vez ou mais, diariamente, semanalmente, etc. Como as procedures, por exemplo. Para o nosso exemplo, queremos programar a atualização dos dados do snapshot pedido para cada 3 minutos, ó, trazendo somente as alterações efetuadas na tabela pedido original no usuário matriz. Então tá, beleza, já estamos ali. A criação do job, nesse caso do job de replicação, né, ele é feito por um package chamado dbmsjob.submit. Então essa procedure submit, ela vai, tu vai informar o que tu quer fazer
que é a atualização da tabela do snapshot pedido, de maneira rápida, fast, né? Quando deve ser feita a próxima atualização e depois da próxima atualização, de quanto em quanto tempo tu quer que essa atualização seja feita, que a execução seja feita, que no caso é uma atualização, né? Então, sintaticamente, a gente tem que fazer um pequeno bloco PL/SQL, ó, para isso funcionar. Vejam que tem aqui um begin e um end. E o primeiro parâmetro da procedure submit desse package DBMS job é uma variável que corresponde a um número que vai ser atribuído ao job, no caso, né, a essa tarefa. Então, sintaticamente, basta tu declarar uma variável no teu PL/SQLzinho aqui, no caso aqui a gente chamou de x, e colocar essa variável x de forma que ela possa receber um número, né, que vai ficar atribuído a esse job de replicação. Sintaticamente é só, na verdade, copiar exatamente o que tem aqui. O comando que tu quer executar de tempos em tempos, automaticamente é o que vem depois, ó. E ele é escrito, aqui tem umas chatices, tem que prestar atenção, né? Ele é escrito, como ele é um texto, ele é escrito entre apóstrofes, estão vendo? Só que o próprio comando dbms snapshot.refresh, que também é um package que executa procedure refresh, possui como parâmetro textos, né, no primeiro parâmetro e no segundo. Então aqui existem duas apóstrofes simbolizando que existe uma apóstrofe que vai passar como parâmetro dentro de outra apóstrofe. Eu não sei se eu consegui me fazer claro, é só para sinalizar que essa apóstrofe aqui não é o fechamento do parâmetro, né? E sim uma apóstrofe mesmo. Então a forma que os caras conseguiram resolver esse problema de passar uma apóstrofe como parâmetro, né? Dentro de um parâmetro de texto, no caso, né? Então é assim que funciona, tá? Eu tenho duas apóstrofes para simbolizar que isso daqui, na verdade, corresponde a uma apóstrofe somente. Era como se estivesse escrito assim. Só que aí, para resolver esse problema, a gente tem que colocar duas, tá? Então, como aqui também a letrinha F tem que vir entre apóstrofes, eu preciso colocar duas, né? E eu finalizo, então, com o ponto vírgula. E aqui também tem uma peculiaridade que pode confundir um pouquinho, mas ela não é tão complicada. Eu estou dizendo aqui que eu quero, do momento atual, mais 1 minuto. Por que eu sei que é 1 minuto? Porque se tu colocar esse 1/1440, vejam que 1440 é o número de minutos que tem em um dia. Ó. 24 vezes 60, eu tenho 1440 minutos em um dia. Se depois do barra tiver um número 1440, significa que o número que tu está especificando antes da barra corresponde a minutos. Se tivesse 24 aqui, significa que esse número corresponderia a 1 hora, ou seja, eu quero executar a minha próxima execução vai ser daqui a 1 hora, vamos supor, se tivesse escrito isso, né? Então, eu me lembro pelo menos todas as vezes em que tive que fazer isso, nós sempre usávamos essa forma, porque essa forma nos atendia, tá? Então eu trouxe, eu achei mais fácil de explicar para vocês também. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não precisaria ter aqui sysdate mais 1/1440, poderia ter somente sysdate, mas aqui eu estou dizendo que daqui a 1 minuto eu quero fazer a próxima execução e depois que essa execução foi completada com sucesso, ele vai me executar de 3 em 3 minutos. Ou seja, finalizou, contabiliza 3 minutos, ele tenta fazer a atualização de novo, contabiliza 3 minutos, tenta fazer a atualização de novo e assim por diante. A gente podia até diminuir um pouquinho para não ficar esperando tanto tempo. Ó, vamos colocar 2, ó, de 2 em 2 minutos. Certo? Para os nossos testes que a gente vai fazer a seguir. O que eu vou fazer aqui? Ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C. Eu estou na... É lógico que eu tenho que estar lá na filial. Estou na filial, né? Tô. Foi a última conexão, né? Posso dar um show user também, ó. Isso aí. Portanto, Ctrl+V, ó. Legal, deu certo, ó. Procedure successfully completed. Então agora eu tenho um job de replicação, ele já está ativo, tá? Ele fica trazendo as coisas lá da minha matriz, automaticamente, ou seja, os meus pedidos. O dicionário de dados, né, do banco de dados, ele possui, lógico, ele tem controle de tudo, né? Então essa tabela user jobs é uma visão, no caso, né? A gente pode falar que ela seja uma tabela também, porque na verdade a tabela original pertence ao usuário system.
e que é o DBA, o administrador da máquina, né? Mas na verdade são criadas visões e sinônimos, enfim, para todos os usuários para que eles consigam enxergar os seus próprios jobs, no caso, então, user jobs. Então tem várias colunas, ó, tem o número do job, o que ele vai fazer, né, o intervalo, a próxima execução, next sec, eu não recordo muito bem o que é, né, a última vez que ele executou com sucesso, se ele está executando com falhas ou não, né. Vamos fazer uma consulta, vocês vão ver que esse job entrou nessa tabela, nesse registro, ó. Ctrl V. Olha que legal. Esse aqui é o número do job, então, 24. Esse é um número aleatório que ele entrega, né? O que vai ser feito é uma atualização dessa réplica. O intervalo é de 2 em 2 minutos, né? A próxima data que ele vai atualizar é hoje, 17h41. Agora é 17h41 com 24. Bom, aí aqui a gente não tem como ver, né? Enfim, a gente pode ficar consultando isso daqui. Quando ele terminar a atualização, vocês vão ver que ele... Vê se a gente consegue pegar a data do sistema aqui, ó. 17h40. Agora já passou. Vocês vão ver que ele consegue... que ele vai mudando, né? Esse next last date, next sec. Esse next sec aqui eu acho que é a próxima vez que ele vai fazer... é verdade. Aqui, last date e last sec é a última vez que ele terminou a atualização. Então daqui a pouco esses dados estão em branco, ó. E esse next sec é a próxima vez que ele vai, o horário, né, em que ele vai fazer aquela atualização. Então nas próximas consultas, esses dados que estão em branco aqui, ó, alguma coisa vai aparecer. Não sei por que tem talvez algum retardo, eu não saberia dizer assim por que às vezes... Porque agora, se a gente olhar a hora do sistema operacional, a gente vai ver que é 17h43, ó. Então, alguma coisa ele já deveria ter trazido. Não sei se tem algum enfileiramento, alguma coisa lá dentro do sistema para ser feita. (17h40 com 24). Vamos fazer mais uma coisa agora, que é o seguinte, então. Já vamos colocar algum pedido novo lá na matriz. Só para ver se esse processo automático traz para nós também esses dados que foram inseridos lá na matriz, tá? Ó, então vamos inserir mais um pedido, ó, só para ver se um pedido vier já nos atende, né? É lógico que a gente está fazendo operações de insert, poderia ser uma atualização ou mesmo uma exclusão, tá? Aliás, a gente podia fazer uma exclusão. Vamos fazer uma exclusão, ó. Vamos excluir esse pedido. Vamos excluir esse pedido aqui, ó. Nós vamos excluir o pedido na matriz e ele vai ter que excluir o pedido na filial também depois da atualização automática, ó. Delete from pedido where codepad igual a... Eu não quero mais que o 200.850 apareça. Então lá na filial também ele vai ter que ser excluído depois de um certo tempo. Porque nesse momento o 200.850 lá na filial está aparecendo. Vamos fazer o teste, ó. Connect filial 1 barra filial 1. Select asterisco from pedido where codepad. Perdi o número agora. 200.850. 200.850. 200.850. Legal, ele está ali, ó. Depois da atualização automática, ele não vai mais poder existir. Então, primeiro eu vou conectar na matriz para excluir esse pedido lá na matriz. Acho que eu copiar o comando, eu não me lembro se eu já tinha feito isso. Ó, deletou. Vamos conectar na filial agora. Filial 1 barra filial 1. E vamos fazer o mesmo. Select asterisco from pedido, onde o código do pedido seja esse ali. Ó, então lá na minha filial 1 nesse momento ele continua aparecendo. Quando houver a atualização da réplica, o processo vai dizer assim, ó, o pedido 200.850 foi excluído na matriz. Tu tem que excluir ali na filial também, né? O banco de dados, eles vão se conversar e ele vai excluir o banco de dados na filial também. Tá bom?
Só agora vamos ver. Ó, legal, já aconteceu. Pelo menos não precisamos ficar demorando muito tempo. Já aconteceu, ó. Excluiu, funcionou direitinho, ó, automaticamente. É, vamos consultar agora, só para finalizar, mais uma vez, essa consulta aqui, ó, só para ver se aparece que os jobs terminaram de executar. Ó. Isso aí, legal. Ó. Então aqui parece que está tudo funcionando direitinho. Ó. Ele está dizendo que a próxima vez que ele vai executar a atualização vai ser às 17h47. Vamos ver que horas que é agora. Agora é 17h46. Ó. A próxima vez vai ser às 17h47. E que a última vez que funcionou foi às 17h45:43. Foi a última vez que ele atualizou ali e excluiu o pedido que nós tínhamos excluído lá na matriz, né? Certo? Funcionou direitinho, até foi rápido, a gente não precisou ficar esperando. Só para finalizar aqui, ó, a gente pode então remover esses jobs, ou seja, não quero mais que essa atualização seja feita de maneira automática, né? Então a gente viu que o número desse job era o 24, né? Então a gente vai simplesmente usar uma outra procedure remove, né, do package dbms job, passando o código 24 como parâmetro. Ó. Ctrl V. Pronto, foi removido. Tanto é que se eu consultar agora se eu fizer a mesma consulta aqui agora, ó, a gente não tem mais nenhum job cadastrado, né, para ser executado. Ó. No row selected. Ó, tá vendo? Não tem mais nenhum porque a gente acabou de remover. Tinha um e a gente removeu. E essa consulta aqui, ó, essa outra tabela, né, do dicionário de dados também, ela nos traz os jobs que estão em execução no momento. Obviamente aqui ela não vai nos trazer nada, mas se a gente conseguisse capturar aquele job, se tem às vezes jobs demorados, né, quando está trafegando muita informação, eles nos mostram o que está sendo executado naquele momento. Obviamente aqui a gente não ia conseguir visualizar porque a atualização, aquele job e aquele processo de atualização do snapshot demora meio segundo, né? A gente nunca ia conseguir visualizar nada, mas a gente pode visualizar no caso de uma necessidade, ó. Job 24. Deu algum problema com esse job, ó, porque aqui ele já não deveria ter aparecido, ó. Talvez tenha sido algum processo que ficou trancado, ó, no banco de dados. Isso aqui provavelmente seria eliminado se o banco de dados fosse reinicializado, provavelmente, tá? Porque na verdade ele não está nos trazendo, vamos dizer assim, nenhuma informação a respeito disso, ó. É bem estranho até ter uma certa coincidência aí de ter acontecido isso daqui, porque via de regra, né, o job 24 nem existe mais, né? Vamos fazer um teste, vamos carregar, só para a gente fechar, ó, vamos finalizar o banco de dados e ver se esse negócio some. Porque afinal de contas ele nem deveria estar aparecendo ali. Shutdown, immediate. Já vou deixar preparado o Ctrl C aqui, é esse aqui mesmo, Ctrl C. Coisas, às vezes tem bugzinhos aí que acontecem também no banco de dados. Tenho vários assim de recordação para contar. Nós tínhamos uma situação uma situação de replicação de dados numa filial em que o banco de dados não conseguia conectar nessa filial. E o único jeito dele conectar era fazendo um ping. Então, se a filial se o servidor ficasse fazendo ping para a matriz, tudo funcionava daí. Se ele não estivesse fazendo ping, não funcionava. Ninguém nunca soube explicar o porquê que isso acontecia. Mas tem outras várias histórias também, né? Vamos lá para a filial então. Filial 1. Filial 1. Filial 1. Vamos ver se continua aparecendo. Se continua aparecendo, não tem o que a gente fazer, né? Mas Ctrl V. Ah, legal. Ó. Eu imaginava que ele ia ter sumido, né? Alguma coisa que tinha ficado presa ali, sei lá, da primeira execução, enfim. Mas sumiu. Pessoal, encerramos aqui essa videoaula a respeito da replicação de dados. Vejam que esse processo é muito parecido, talvez idêntico ao que vocês vão ter que fazer lá no trabalho 2 de vocês.
E nesse caso, encerramos aqui os assuntos sobre snapshots, réplicas, né? Replicação de dados, do que a gente ia ver do banco de dados Oracle e também a parte de jobs de replicação, né? Continuamos então na sequência com o resto dos conteúdos. Fico à disposição para todas e quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, podem entrar em contato, tá bom? Obrigado.